Eles acharam que tinham me dado o globo final. Minha mãe, com aquele sorriso de satisfação que ela só reservava para o meu irmão, leu o testamento como se estivesse recitando uma poesia. "Tudo para o meu querido Lucas", ela disse, "porque ele é o único que realmente honra esta família." Eu saí daquela sala sem dizer uma palavra, apenas com uma pasta de couro debaixo do braço e um segredo que faria o mundo deles desmoronar em menos de 24 horas. Eles queriam um império? Pois bem, agora eles herdaram o caos, e eu sou a única que tem a chave para a saída, mas decidi jogá-la no fundo do oceano. Meu nome é Beatriz, e por 30 anos eu fui a filha invisível. Sabe aquela criança que tira 10 na escola e só recebe um "não fez mais do que a obrigação", enquanto o irmão tira um 5 e ganha uma festa? Esse era o Lucas. Ele sempre foi o perfeito, o carismático, o promissor. O problema é que o carisma dele nunca pagou as contas da nossa família. Desde os meus 20 anos, eu assumi os negócios da família, uma empresa de logística que meu pai deixou à beira da falência. Enquanto o Lucas viajava pela Europa se encontrando com o dinheiro da nossa mãe, eu passava as madrugadas conferindo planilhas, lidando com sindicatos e negociando prazos impossíveis. Eu salvei aquela empresa. Eu transformei um galpão caindo aos pedaços em uma potência regional. Mas, para minha mãe, Dona Helena, nada disso importava. Para ela, eu era apenas a gerente eficiente, enquanto o Lucas era o herdeiro legítimo que um dia assumiria o trono. O pior é que o Lucas não é apenas preguiçoso, ele é um buraco negro financeiro. Ele se envolveu em investimentos duvidosos, esquemas de pirâmide e festas de luxo que custavam o faturamento de um mês inteiro. Minha mãe, cega pelo favoritismo, cobria cada rombo. Ela pegava empréstimos em nome da empresa sem me avisar, usando a sua posição de sócia majoritária para ajudar o menino. 3 meses atrás, minha mãe adoeceu. Não foi algo súbito, mas ela decidiu que era hora de colocar as coisas em ordem. Ela convocou uma reunião com um advogado da família, o Dr. Marcos, um homem que sempre me olhou com pena. Lucas estava lá, sentado na cadeira que era do meu pai, usando um relógio de ouro que eu sabia que tinha sido pago com o fundo de reserva dos funcionários. A leitura do testamento em vida foi um teatro de horrores. Minha mãe declarou que todas as propriedades, as ações da empresa e as contas bancárias seriam transferidas integralmente para o Lucas. Para mim, ela deixou uma antiga casa de veraneio no interior, um imóvel caindo aos pedaços que não valia nem o imposto atrasado. "Beatriz, você é forte", ela disse, sem sequer me olhar nos olhos. "Você sabe se virar. O Lucas, ele precisa de estrutura. Ele precisa de um legado para cuidar." Lucas deu um sorriso de canto e de boca. "Não se preocupe, maninha. Eu posso te contratar como minha secretária se as coisas ficarem difíceis para você naquela roça." Eu não gritei. Eu não chorei. Eu apenas assinei os papéis de ciência. O que eles não sabiam, e o que o Dr. Marcos tentou avisar, mas foi cortado pela arrogância da minha mãe, era o estado real das ações que eles estavam herdando. Veja bem, nos últimos 2 anos, para proteger o que eu tinha construído com meu próprio suor, eu comecei um processo de reestruturação. Eu fundei uma nova empresa, a Bilogistics. Tudo o que era lucrativo, todos os contratos novos, a frota moderna e os clientes fiéis foram conquistados pela minha nova marca. A empresa da família, aquela que o Lucas acabou de herdar 100%, era apenas uma casca. Mais do que isso, era uma casca cheia de cupins. Para salvar a pele do Lucas em um processo anterior, minha mãe tinha assinado garantias pessoais e colocado a empresa antiga como fiadora de empréstimos colossais que ele fez com agiotas de luxo e bancos de fomento. No momento em que o testamento foi oficializado e as transferências de cotas foram feitas, eu renunciei ao cargo de diretora operacional da empresa antiga. O caos começou na manhã seguinte. Eu estava no meu novo escritório,
um espaço moderno e pago integralmente com os lucros da B Logistics, quando meu telefone começou a explodir. Eram 8 da manhã. A primeira ligação foi do Lucas. Beatriz, que palhaçada é essa? Tem 3 oficiais de justiça aqui no galpão falando sobre uma penhora de bens. Liga para eles e resolve isso. Sinto muito, Lucas, eu disse, tomando um gole do meu café. Eu não sou mais funcionária da empresa. Como dono e diretor-geral, essa responsabilidade é toda sua. Boa sorte. 10 minutos depois, foi a minha mãe. Ela estava histérica. Beatriz, como você pode ser tão egoísta? O banco bloqueou minhas contas pessoais. Eles disseram que a empresa está com uma dívida trabalhista e tributária de 4 milhões de reais. Você tem que pagar isso. Mãe, eu respondi calmamente. Você me deixou fora do testamento para dar tudo ao Lucas. Você disse que eu sabia me virar, lembra? Pois bem, eu me virei. Eu construí a minha própria vida. As dívidas que você e o Lucas contraíram usando a empresa antiga como garantia não têm nada a ver comigo. Vocês queriam o legado é de vocês, ativos e passivos. A verdade dói. Lucas tinha assinado documentos como diretor adjunto em vários empréstimos que ele achava que seriam pagos com o lucro que eu gerava, sem o meu trabalho, sem os meus contratos, que foram todos migrados legalmente para minha nova empresa, já que os clientes se recusavam a trabalhar com o Lucas, a empresa antiga não faturava nem o suficiente para pagar a conta de luz. Eles tentaram me processar, alegaram má-fé. O problema é que todos os meus passos foram auditados. Eu avisei por e-mail, registrei em atas de reunião e notifiquei o conselho sobre os riscos das retiradas excessivas do Lucas. Eles simplesmente ignoraram porque achavam que eu era a empregada doméstica de luxo que nunca teria coragem de deixá-los. 2 semanas depois, eles apareceram na minha porta. Minha mãe parecia ter envelhecido 10 anos. Lucas estava sem o relógio de ouro e sem o carro esporte. Ambos tinham sido apreendidos. Beatriz, por favor, minha mãe implorou. Somos sua família, você não pode nos deixar na rua. O Lucas não sabe o que fazer. Ele está sendo ameaçado pelos credores. Engraçado você falar em família agora, mãe, eu disse, encostada na porta da minha nova casa. Quando você me excluiu, quando você disse que eu não merecia nada do que eu mesma construí, você não estava pensando em família. Você estava pensando em proteger o seu favorito às minhas custas. Lucas tentou explodir. Você roubou a nossa empresa. Aqueles clientes eram do papai. Os clientes do papai morreram ou faliram há 10 anos, Lucas. Eu respondi. Os clientes atuais estão comigo, porque eu entrego resultado. Eles não se importam com o sobrenome Almeida, eles se importam com a carga chegando no prazo, coisa que você nem sabe como organizar. Eu fechei a porta. Não houve gritos, apenas o silêncio da minha paz. Hoje, a empresa antiga está em processo de falência. Minha mãe teve que vender a casa luxuosa para pagar parte das dívidas e evitar que o Lucas fosse preso por fraude. Eles estão morando naquela casa de veraneio caindo aos pedaços que ela me deixou por caridade. Ironicamente, o único bem que sobrou foi o que ela achou que era o pior. Muitas pessoas dizem que eu fui fria, outras dizem que eu fui justa. Eu prefiro dizer que eu fui realista. A lealdade familiar não é um cheque em branco para o abuso e a exploração. Às vezes, a maior prova de amor que você pode dar a alguém que nunca cresceu é deixar que ela sinta o peso das próprias escolhas. Eu aprendi que ser a ovelha negra muitas vezes significa apenas que você é a única que se recusa a seguir o rebanho em direção ao abismo. Minha nova empresa está prosperando e pela primeira vez na vida meu nome não está atrelado a dívidas alheias, mas ao meu próprio sucesso. E quanto ao Lucas, bom, ouvi dizer que ele está tentando trabalhar como vendedor comissionado. Espero que ele aprenda que no mundo real, o carisma não substitui o caráter, e um testamento não vale nada se você não tiver competência para manter o que recebeu.